pessoal! Vídeo novo no canal, um vídeo polêmico, né? Para elucidar muita gente, tirar muitas dúvidas, vamos fazer uma entrevista com o pai da Chloe. A Chloe, para quem não sabe, ela é uma menina trans, ela é nossa filha, né? Então nós vamos saber aqui o que é que o pai da Chloe pensa disso tudo. Beijo no coração e bora pro vídeo! Então, gente, vamos lá. Eu vou fazer umas perguntas. Fala oi, André. Oi, pessoal. Tá aqui já vendo a cola das perguntas. Não pode, é surpresa. Então vamos lá. Deixa eu virar assim. Carolzinha tá ali segurando Lorena pra ajudar a gente. Vamos lá, gente. Vou fazer a primeira pergunta. Vai, André. Você não fez a pergunta? Então, André, vamos lá. Fale quem você é. Fala um pouquinho de você. Eu me chamo André, tenho 51 anos, sou casado com a Daniele há quase 30 anos, sou pedagogo. Ótimo. Agora fala um pouquinho, conta um pouquinho de como você descobriu a questão da identidade da Chloe. Então, logo assim que a gente começou o processo de aproximação, inicialmente ele foi feito de forma virtual, né? Porque nós morávamos numa cidade e eles estavam em outra cidade bem distante, né? Nós éramos da região sudeste e eles da região nordeste. A pessoa que estava conduzindo, né, essa aproximação, ela meio que falou assim a respeito, né, de preferências, de que na verdade na ocasião ele, né, tinha preferência por coisas do universo feminino. E isso assim acabou não sendo nenhum impeditivo para que a gente prosseguisse, né, com a aproximação com as crianças. E aí quando a gente iniciou, né, a fase de aproximação de forma presencial, que a gente viajou, né, da nossa cidade, fomos para o local onde eles estavam abrigados. Chegando lá, a gente, como de costume, sempre tem, né, uma entrevista inicial. E eram 3 crianças, né, eram 3 irmãos que seriam adotados, né, que a gente ia iniciar. E eles começaram a falar um pouco de cada um, e quando chegaram na Chloe, que na ocasião ela ainda, né, por imposição tinha uma identidade masculina, inclusive o nome não era esse, né, isso aí foi um processo que aconteceu depois, eles ficaram, a assistente social e a psicóloga do abrigo ficaram assim, meio que uma empurrando para a outra, né, fala você. E aí falaram, né, mais claramente que existia essa possibilidade, que ela tinha preferências, né, por coisas femininas, mas que isso não era nada definido, que podia ser só uma fase, isso poderia mudar. Mas, como eu falei, isso não foi uma barreira para que a gente prosseguisse com o processo de aproximação com as crianças. Então, agora vamos à próxima perguntinha. Durante a aproximação, como foi a relação entre vocês? Entre você, as crianças? Foi fácil? Quais foram os desafios? Só para esclarecer, né, a fase de aproximação é a fase que o casal, a pessoa, né, que o adotante, ele vai conhecer a criança ou as crianças no local de abrigamento, né? Então é todo um processo que é feito de visitação. No nosso caso foi um pouco mais abreviado, porque como a gente era de muito longe, a gente ficou 20 dias, um mês, né, na comarca, ficamos hospedados lá, então esse processo ele foi um pouquinho mais acelerado. Mas assim, houveram muitos desafios.
eu vou me ater nesse momento mais a falar da Chloe, que é o foco da entrevista, né? Como eu falei, ela tinha uma identidade imposta de gênero masculina, né? Biologicamente é um menino, né? Então isso nunca foi permitido a ela expressar abertamente essa questão de gênero que ela tinha, e ela era uma criança muito revoltada. Ela tinha uma aversão muito grande à irmã, né, do meio, e a gente interpretou isso como algo que a irmã tinha o que ela gostaria de ser e não podia, né? Era muito violenta, né? Era assim, de agredir assim, fisicamente. Abusada, né? De agredir fisicamente os irmãos menores. Enfim, uma revolta interior muito grande. E a gente sabe que a adoção tem, né, todas essas questões, mas a gente começou a perceber que a Chloe tinha algo ligado realmente a essa questão de gênero, que a ela não era permitida ser, né? Quem ela né? O que realmente ela era, o que realmente a essência dela era. Fala um pouquinho para o pessoal, André, sobre como foi essa transição da Chloe. Então, quando terminou o período de aproximação, né, a gente passou lá pelos trâmites legais de pegar a guarda, né, e trazer as crianças para casa. Nós chegamos em casa e começou, né, o período de convivência. E aí sim, assim, depois de alguns dias, ela começou a já se sentindo mais segura, né, com a gente, com a Daniele, a expressar com mais clareza os desejos que ela tinha. Ela tinha desejos de usar roupas femininas, né, de vestir vestido. Tem até um primeiro vídeo, acho que no canal aí, né, que mostra ela, né, se vestindo com vestido. E assim, esse processo ele foi bem gradual, né? Eu vou falar um pouquinho de como foi para mim, né, entender toda essa questão. No princípio, você entra meio que num processo assim de não querer externalizar suas inseguranças, né, seus medos, e fica assim, não deixa ir na rua vestido com vestido, porque alguém pode agredir, porque alguém pode querer bater. Mas na verdade isso é uma desculpa, né, que a gente cria para não se expor, né, porque a gente sabe que a questão do preconceito ela existe, né, ela é muito forte. Mas nessa hora você pensava em você, né? Tipo uma vergonha, uma coisa assim. Né? Aí você, assim, para não assumir, né, uma postura, uma posição de que o problema está em você e não na pessoa, né? Para você não querer sofrer, né, junto com uma criança, vergonha, né? Porque sofrer, né, é uma realidade que ela vai ter que, né, se adaptar para o resto da vida, porque a sociedade que a gente vive é essa. E a gente tem que abrir mão até das questões da família, que foi muito sofrido, né? Sim. Foi todo um processo, assim, muito lento, muito gradual. Ela também foi, assim, muito gentil, né, nesse sentido de entender, né, todas essas questões. E aos poucos a coisa foi acontecendo, né? Obviamente que ela tinha mais abertura com a Daniele, né, para lidar com essas questões, mas com o tempo a gente foi também dando essa abertura, né? Entendendo que era um caminho sem volta, porque ela é uma menina, né? Ela não é que ela escolheu, ela é. E era um caminho sem volta que, né, se a gente forçasse o contrário, seria impor uma condição de infelicidade, né, para a Chloe. E assim, muitas pessoas achavam que era a gente que estava influenciando, que era a gente que estava
criando, que a gente tinha que forçar. Não, você tem que dar bola, você tem que dar carrinho, você tem que fazer brincadeiras masculinas para ensinar. Mas a gente via que era uma coisa, né, da essência dela, que não adiantava a gente querer mudar, né? E depois ela começou a contar as experiências dela pra gente, né, os sofrimentos que ela passava na família biológica, né, como era vista, como ela era tratada por conta, né, dessa questão. E aí tudo aconteceu de forma muito natural, né? Ela fez a transição dela, deixou o cabelo crescer, né? Começou, para ela também foi um processo, né? Porque ela tinha comportamentos masculinos impostos de forma masculina, ao ser masculino. Aos poucos ela foi perdendo, o cabelinho foi crescendo, as roupas, né, já não usava um dia mais uma roupa masculina e outra feminina, começou somente a usar roupas femininas. E tudo aconteceu dessa forma. E aí a gente encontrou a ONG, né, a Minha Criança Trans, da Tamires, que foi muito importante também para auxiliar, principalmente a mim, né, nesse processo, porque aí a gente começou a ter acesso a informações que a gente nunca teve, a entender, né, situações que a gente nunca... Entender a questão da transexualidade, transgeneralidade. Isso. Não é transexualidade, é transgeneralidade, né? Explica um pouquinho sobre isso. Não é sobre sexo. As pessoas acham que é sobre sexo, que uma criança, quando você fala em identidade de gênero, você pensa logo em quem você vai transar. Ela é uma criança, então uma criança não tem definido ainda a questão sexual. Né? É sobre como você se enxerga no mundo, né? Mas as pessoas são tão podres, né? As pessoas fazem sempre uma associação com a questão sexual. Né? Mas uma criança ela ainda não tem essa questão definida de com quem ela vai se relacionar sexualmente quando ela for adulta. Sem interrompendo, engraçado que quando a coisa acontece, entre aspas, naturalmente, né? Quando nasce a criança tem um pinto, pipio, então é um menino. Ninguém diz que aquela criança vai transar com 1 ano de idade. Verdade. Né? Porque a menina, um menino, tem um piu-piu, tem um comportamento. Ninguém fala de sexo. Agora, quando é uma criança que muda o jeito de ser, já integram o sexo nessa história. Por quê? Preconceito com a comunidade LGBT. Verdade. Né? Então, o que você acha sobre isso, né? Gênero é gênero. Nós estamos falando da essência da pessoa, né? De como a pessoa se vê, de como a pessoa se enxerga, né? Existem raríssimos casos, mas existem de crianças e adultos que fazem a transição e depois retornam, né? E tá tudo bem, é a vivência da pessoa. É humano. Né? Então a pessoa ela tem o direito, né, de ser quem ela é, de ser quem ela de fato é, de como ela de fato se enxerga no mundo, né? Então assim, foi tudo muito positivo, né, a meu ver, quando a gente teve contato com a ONG, quando a gente começou a ver, né, a realidade de outras famílias, quando a gente começou a ter acesso a materiais científicos, né, de estudo a respeito do tema, não é, né, achismo ou questão religiosa, né, questões comprovadas através de estudos, de cientistas, de médicos que acompanham. Um ano e meio a criança já consegue se identificar. Então, assim... Demonstra já. Pra gente foi muito tranquilo. E para os irmãos também foi muito tranquilo. No início os irmãos tinham preconceito. Chamavam de viado. Chamavam, né, de apelidos pejorativos. Coisas dessa daí para baixo. Mas hoje... assim, a gente nem erra mais o gênero, né? Nem fala mais ele. No início a gente trocava muito, né? Ia se referir a ela, falava ele, e isso com o tempo acabou, e os irmãos também aceitaram, entenderam, porque a gente também, né, explicou de uma forma... Engraçado é o Lourenço, né? Ele usa sainha para dançar, ele não tem preconceito com nada que é feminino, né? Porque a sociedade, ela inculca no menino que tudo que é reservado para a menina é nojento, né? Quer dizer, um menino jamais pode usar uma saia, pegar uma boneca e brincar, porque é indigno, né, André?
Mas ele tem a identidade de gênero dele Ele definida, ele é um menino. Mas né? ele bota saia Assim- pra dançar, assim como- fantasia de Emília. Assim como quando eles chegaram, a gente fez um quarto, né, de menino para os meninos e um quarto de menina para menina. Eram até 2 quartos separados. A Rila tinha um quartinho separado que era menina. E a Chloe, que na verdade tinha um outro nome, né? Quando chegou, e o Lourenço tinha um quarto azul de menino, com camas decoradas, com temas masculinos, mas não aconteceu dessa forma, né? E então é isso. Para mim foi uma construção, né, contínua nesse processo. Hoje já não tenho mais nenhum tipo. Hoje a gente esquece, né, que a Chloe tem essa característica. E a família? Como é que foi, André? Como tem sido? Então, a família, ela não aceitou, né, essa condição, reagiu com muita estranheza, né? Uma família que, da onde eu vim, uma família tradicional, né? Onde os papéis eles estão todos bem definidos, né, dentro da família, dentro da casa. A minha não, a minha Mabu. A família da Daniele já reagiu, né, com mais naturalidade a essa Minha questão. família é mais humilde também, né? A minha teve um pouco mais de resistência, mas a gente assim colocou, né, as coisas como elas deveriam ser, né, e com o tempo as coisas também foram se amenizando. Não com todos, né? Porque tem... Não gostam que Chloe brinque com os primos, né? Um primo menino que tem. A gente percebeu que tem um irmão seu que não deixa, né? Mas Brincar, a gente fala isso não é pra expor ninguém, até porque eu não tô falando nomes nem nada. Mas a gente tá falando porque dói, né? Dói na criança. Mais na criança do que na gente, né? Então a gente sempre percebe esse tipo de coisa, né, André? sim, mas assim, Os avós não, os avós melhoraram um pouco. meus pais, eles compreenderam, né, que Respeitam antes de tudo, pelo respeitam, menos. né, a gente no princípio, né, teve muitos questionamentos, Foi bem né, triste no início. foi muito uma coisa bem assim, que trouxe bastante assombro, né, mas hoje não, hoje eles, né, já entenderam, né, essa questão. A gente fala, né, a pessoa não precisa aceitar, mas tem que respeitar, né? Não precisa concordar com aquilo que está ali naquela situação, mas há de se ter o respeito. Isso a gente conquistou, né? Também assim, trazendo informação, trazendo, né, explicação de como foi pra gente também, né? No princípio, a gente teve que aprender a lidar com isso. Hoje os avós também, acho que de uma certa forma aprenderam, respeitam, e ela se sente hoje mais acolhida, né, pelos avós nesse sentido. Por que você acha que a sociedade tem tanto ódio dessa realidade da transgeneralidade, principalmente com crianças? Primeiro eu acho que a figura feminina, ela na sociedade, ela é sempre vista com desprezo. Rechaço, né? A realidade é essa, né? Como alguém que tem que sempre servir, tá sempre feliz Sim. de servir, reproduzir. E quando você vê uma pessoa, e né? estar preparada para o sexo, né? E quando você vê uma pessoa que, né, tem um privilégio de gênero, né, que é o caso do homem, né, dos homens, querendo assumir um papel, né, feminino, causa repugnância principalmente na comunidade dos homens, né, dentro Da esfera do masculina, universo né? masculino, né? Então assim, é pouco entendível, né, nas pessoas. E aí assim, hoje se usa muito a questão religiosa para poder respaldar, né, essa questão, né, de que é pecado, é demônio, são coisas que não são aceitáveis por Deus, né?
A gente vive num país até certo ponto democrático, onde a religião ela não pode pautar a vida das pessoas, a regra de vida das pessoas, cada um pauta a sua vida, se quiser pautar pela religião, bem, mas é uma decisão individual, não pode ser uma questão coletiva. As crianças trans, elas existem, elas estão no mundo, elas precisam ter espaço, elas precisam se expressar, elas precisam ser reconhecidas, elas precisam ter acesso aos serviços públicos, né, serem tratadas com dignidade. A gente lutou muito, né, para que a Chloe tivesse a retificação do nome dela. Hoje ela já tem a certidão dela, graças ao trabalho da ONG Minha Criança Trans, com o gênero retificado, com o nome retificado. Então, assim, isso abre portas para uma pessoa, né? Porque imagina você chegar num serviço médico com uma certidão com gênero masculino e você, né, com uma identidade de gênero feminino ou vice-versa. Isso é muito constrangedor, né? Mas é um caminho longo ainda a se trilhar, né, na busca de direitos, né, para essas pessoas que infelizmente são vistas como minoria, né, na sociedade. O que você tem a dizer para pessoas que falam assim, nem parece que é menino, parece uma menina de verdade? Então, isso é um completo desconhecimento, despreparo, né, para lidar com essa questão de gênero, porque ela é uma menina, né? A pessoa que assume uma identidade de gênero, ela é mulher. Ser, né? O gênero não tem nada a ver com o sexo biológico, né? Ela é uma mulher ou é um homem, né? Ou é uma menina ou é um menino, né? São papéis sociais. Inclusive, a gente até dá um nó na cabeça de muita gente, porque ela é uma menina trans e ela, quando crescer e ela tiver a sexualidade dela resolvida, ela pode vir a ser lésbica ou pode vir a ser cis. Isso não tem nada a ver, né? Explica um pouquinho aí pro pessoal. Porque se ela tem a identidade de gênero dela feminina e quando ela crescer, ela se relacionar com um homem, ela é, né, uma pessoa heterossexual. E então, assim, são... Mas se ela se relacionar com uma outra mulher, sim, aí ela é lésbica. Ela, vai ter uma... Independente do órgão sexual, né? Sim, verdade. Aqui em casa a gente lida, né, com as crianças, né, demonstrando que existem menino de pipi, menino de pepeca, menina de pipi e menina de pepeca. Então, assim, eles já entenderam que o sexo biológico ele não define o papel social, né, o papel de gênero daquela pessoa na sociedade. Mas isso assim, a gente tem que combater com informação, né, trazendo esclarecimento para as pessoas, mostrando que o mundo é diverso, que o mundo não é uma caixinha quadradinha, né, que quando a gente nasce tentam colocar a gente, né, porque um bebê quando nasce, ele não nasce com identidade de gênero definida. O pai e a mãe que começam a definir essa identidade, comprando roupa azul, comprando brinquedos masculinos, ou comprando roupa rosa, ou brinquedos femininos, ditando comportamentos que são aceitáveis para o menino, ditando comportamentos que são aceitáveis para a menina. Então, assim, o papel social de gênero, ele é aprendido, ninguém nasce com isso, ninguém nasce com esse conhecimento dentro de si, nasce com um órgão biológico, né? Um órgão sexual masculino ou feminino. Que tem uma função biológica. Agora, o ser homem, menino, menina, é um papel social aprendido desde que a gente nasce. Imposto, na verdade, né? Desde que a gente nasce. Vide a história de Amala e Kamala, né? As meninas loucas. E a gente, assim, tem muito orgulho da Chloe, porque ela é uma menina que, com toda a dificuldade, né, que ela já atravessou na vida dela, os três atravessaram, né? Uma história de sofrimento, de amargura, de privação. Ela sempre preservou essa questão dela e
a gente tem orgulho da coragem que ela tem de se colocar dessa forma, né? É óbvio que em alguns momentos ela se entristece, ela, né, Estão surgindo as dúvidas. começa a querer entrar, né, numa questão e a se deprimir por conta disso, mas a gente, né, expõe a realidade a ela. Você tem dois caminhos: ou você ser quem você é, ou você ser quem os outros querem que você seja. Aí você escolhe, né? Aí você escolhe, e a gente está aqui para te ajudar, para te apoiar e ir com você até o fim, aonde você quiser. A última frase. O que você acha dessa frase? Você, como homem, não deveria permitir essa aberração. Já ouvimos isso. Como eu falei, né? Já falaram para mim, você tem que ensinar, tem que dar carrinho, tem que brincar de bola. Gente, quantas pessoas hoje, né, são infelizes porque foram na infância incompreendidas dentro das suas famílias, dentro das suas casas, nesse sentido, né? Quantas pessoas têm as suas vidas mal resolvidas na vida adulta, né? Porque faltou essa compreensão, faltou esse olhar amoroso, esse olhar de carinho, compreensivo para aquela criança, né? Que todo mundo sabe, quando tem uma pessoa, né, que com esse tipo de característica na família, todo mundo sabe, mas a coisa fica sempre a boca miúda, né? Ah, o filho de fulano é estranho, é assim, é assado, e a coisa vai passando, porque os pais têm vergonha de assumir, né? Os pais têm vergonha de colocar a coisa como é, e quem se prejudica, na verdade, é a parte mais fraca, é a criança. Então não cabe a mim dizer o que a Chloe vai ser ou deixar de ser, cabe exclusivamente a ela. Então, pessoal, isso é o que eu tinha para trazer para vocês, a minha experiência, né, enquanto pai de uma menina trans. E aí, né, o espaço está aberto aí para dúvidas, para comentários, tudo que vocês gostariam de saber, além do que a gente colocou aqui. A gente está aqui para, né, tentar trazer esse assunto à tona para que as pessoas façam reflexões acerca do tema e não fiquem só julgando, dizendo que pode, que é pecado, que não é, que acontece. Então, enfim, informação é tudo, né? E é isso que a gente quer trazer para vocês aqui.